Olá, pessoal. Aula 10, parte 1, circuitos elétricos 1, teoremas de redes. O que a gente está falando de teorema de redes? São técnicas adicionais de análise das redes. Hoje nós vamos falar de superposição. Como esse é um assunto novo, eu gostaria de relembrar com os senhores em que ponto desse universo chamado circuitos elétricos nós nos encontramos, não é isso? Mas antes disso, seria necessário saber qual é o objetivo da aula de hoje. O objetivo da aula de hoje é justamente simplificar os circuitos que nós vamos daqui para frente abordar. Por que eu digo simplificar? Eu digo o seguinte, é ter ferramentas que permitam a análise do circuito de maneira mais simples, ok? Finalmente, o que eu falei, que nesse universo que a gente chama circuitos elétricos, onde é que nós nos encontramos? Nós começamos lá atrás, eu acho que na primeira aula, falando de geração, cadê minha bolota? De geração de energia elétrica, quais eram as grandezas que nos eram caras, tensão, corrente, potência e energia. Fizemos uma opção, para entendermos muito bem as ferramentas necessárias, né? Em circuitos elétricos, nós vamos analisar circuito único e exclusivamente com resistores. Então, o nosso objetivo nessa primeira visita a circuitos elétricos é os circuitos resistivos. Então, nesse circuito resistivo, nós trouxemos lá, abrimos o baú e tiramos de lá o quê? Lei de Ohm, as duas leis de Ohm, V igual a RI, e a outra que tem a ver com a construção do dispositivo, que é a segunda lei de Ohm, que leva em consideração a resistividade e as dimensões do elemento. Passamos para a lei de Kirchhoff, que postula, né, as relações das correntes e tensões. São as leis, lei de Kirchhoff de corrente e lei de Kirchhoff de tensão. Tudo isso nós incluímos nos circuitos mais simples que podem existir em circuitos elétricos. Quais são? Circuito a um laço único ou um circuito com um único par de nós. Com esses dois circuitos, são super simples, são circuitos que nos permitem verificar, compreender o que são elementos associados em paralelo e elementos associados em série. Daí nós fizemos associações de fontes e associações de elementos. Nós já estávamos tão familiarizados com essas técnicas que demos um passo à frente. Qual foi o passo à frente que nós demos? Foi postular análise de nó e análise de malha. Tendo feito isso, praticamente nós completamos o que a gente chama o primeiro ciclo de análise de circuito. Esse segundo ciclo vem ao encontro desse primeiro ciclo para quê? Para melhorar, né, fornecer mais ferramentas para a análise do circuito. Facilitar a análise do circuito. Quais são essas ferramentas? Elas estão aqui postadas. Meu amigo, já falei, quem souber tirar isso, por favor, me passar um zap. Superposição, transformação de fonte, os teoremas de Thevenin e Norton, e vamos falar de máxima potência transferida. Esses 5 itens, esses 5 conceitos, vem nos facilitar e muito a análise de circuito, ok? Hoje vamos lá para a superposição. Que coisa fantástica! O que temos aqui? Temos um circuito super simples, que esse circuito eu posso analisar, só olhando eu sei analisar, R2 e R3 em paralelo, circuito a laço único. Lei de Kirchhoff e lei de Ohm é para lá de suficiente para eu resolver esse tipo de circuito. Agora, quando eu começo a complicar meu circuito, por exemplo, esse circuito que nós vemos logo
aqui nessa transparência. No primeiro olhar, eu veria, tem muita coisa em paralelo, tem muita coisa em série, veria se tem alguma coisa em estrela. Opa, está falando de quê, professor? Eu estou falando das ferramentas que nós já temos, nós já possuímos para resolver esse problema. Não é isso? Estou falando disso. Estou falando disso. Ó, vamos sair daqui, professor? Obrigado. Onde é que eu vou? Vou para aqui. Para aqui no meio no escurinho. Ó, o que fazemos para simplificar esse circuito aqui que estou chamando de circuito complexo? Eu olhei para o circuito, vi se tinha alguma coisa em série, vi se tinha alguma coisa em paralelo, aprendi a aplicar divisor de tensão, aprendi a aplicar divisor de corrente, não foi? Somei fontes de corrente, somei fonte de tensão, também somei fontes de corrente quando elas estão em paralelo. Muito bem. Fiz mais alguma coisa? Fiz. Quando eu olhei para o circuito e não consegui identificar nem associação de resistores em série, nem associação de resistores em paralelo, o que é que eu fiz? Transformação triângulo-estrela. Mesmo assim, o número de equações que eu tinha para resolver o circuito era enorme. Então, introduzi dois métodos para diminuir o número de equações necessárias para resolver esses circuitos. O que é que eu fiz? Eu fiz análise nodal e análise de malha. Este é o universo que eu me encontro. Mesmo assim, eu acho meus circuitos complicados. Pam, 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 pam. Mas nada que a teoria de circuitos não resolva. Então, a partir desse ponto é que nós vamos trabalhar superposição, transformação de fonte, Devenin, norte, máxima transferência de potência. Ok? Qual é a premissa necessária para eu aplicar isso? Existe uma condição, meus amigos. Que condição é essa? Que meus circuitos sejam lineares. Ou sejam lineares. O circuito tem que ser linear. Vocês estão lembrados do que é um circuito linear? Um circuito linear é um circuito que respeita duas condições. A de homogeneidade. O que quer dizer de homogeneidade? Se você alimenta o circuito, né, com V1 e a saída é 1, se você alimentar o circuito com KV1, a sua saída será KI1. Isso se chama homogeneidade. Aditividade é o seguinte: se você alimentar esse circuito com V1 e tiver I1 como resposta, se alimentar com V2 e tiver I2 como resposta, se você alimentar o circuito com somatório de V1 mais V2, ou com uma combinação linear de V1 mais V2, a saída será uma combinação linear das entradas anteriores. Eu gostei muito dessa propriedade, professor. Porque ela praticamente introduz, descortina o teorema da superposição para a gente. Olha que coisa legal. Se eu alimentar com V1, a resposta foi 1. Se eu alimentar com V2, a resposta foi 2. Então, se eu tiver um circuito que é alimentado por KV1 mais KV2, talvez eu possa obter essa resposta alimentando o circuito com essas fontes, uma de cada vez. É isso que me diz o teorema da superposição. O teorema da superposição diz: em um circuito linear, com várias fontes de energia, a corrente ou tensão resultante em qualquer elemento é a soma dos efeitos de cada fonte individualmente. Entenderam? Como? Gostaria que eu colocasse no português mais claro? A sua vontade aqui é uma ordem, né?
Ele está dizendo única e exclusivamente o quê? Você tem um circuito que está alimentado por duas fontes de tensão aqui. Quem vai ser a tensão de saída? Ele está dizendo que eu posso desconectar uma das fontes, analisar qual é essa resposta, depois conecto a outra e desconecto a anterior, analiso a resposta, e a resposta resultante é a soma das duas. Vale para circuito de tensão, vale para corrente e para tensão. Claro, claríssimo. Muito claro, professor. Como eu faço isso? Como é que eu desligo? Como é que eu desconecto uma fonte no papel? Boa pergunta. Procedimentos para aplicar o teorema da superposição. 1. Vamos botar a mãozinha aqui, ó. Adoro mãozinha. Considerar uma fonte independente por vez, enquanto todas as fontes independentes devem estar desligadas. Então, vou botar uma e desligar as outras. Como é que eu desligo uma fonte? Uma fonte de tensão está desligada quando a tensão que ela oferece é zero. Então, eu faço um curto-circuito. Uma fonte de corrente está desligada quando a corrente que ela oferece ao circuito é zero. Se eu abrir o circuito aberto, a corrente não passa, então ela é zero. Fonte de tensão, curto-circuito, desligada. Fonte de corrente, curto-circuitei, desligada. Professor, o que é que eu faço com as fontes dependentes? Boa pergunta. Com a mãozinha, as fontes dependentes não devem ser alteradas. O que quer dizer isso? Que elas continuam no circuito. Porque elas são controladas por algum parâmetro do circuito. Tranquilo? Lógico, entendi. Já entendi, professor. Agora vamos para a prática. Vamos. Esse circuitinho aqui, o que é que ele tem? Tem uma fonte de tensão e uma fonte de corrente. Use o teorema da superposição para achar V. Onde é que está V? V está aqui. Então, quer dizer, vou considerar uma fonte de cada vez. Não tem fonte dependente, então melhorou minha vida. Como é que eu desconecto uma fonte de corrente? Circuito aberto. Como é que eu desconecto uma fonte de tensão? Curto-circuito. Oh, que maravilha. Então, vou pegar esse aqui, ó. Desconectei fonte de corrente. Aqui, conectei a fonte de corrente e desconectei fonte de tensão. Olha como ficou fácil resolver, meus amigos. A tensão V vai ser V1 mais V2 pelo teorema da superposição, que é baseado no princípio da aditividade de circuitos lineares. Muito bem. Ó. Quem vai ser V1? O que é que eu faria aqui? Divisor de tensão. Divisor de tensão, né? A tensão V1 vai ser o quê? 4 sobre 12 multiplicado por 6. 2 volts. Esse aqui, V2, vou aplicar divisor de corrente, depois multiplico por 4 ohms, tenho V2. Né? Ó, divisor de corrente, né? Divisor de corrente que é? Corrente do outro lado. 8 por 12 multiplicado por 3. 2 amperes também. Multipliquei por 4, tenho meus 8 volts. Olha, quem é V? 10 volts. Meu Deus do céu, esse foi muito fácil. Rapaz, esse negócio. Bom. O que é que está faltando? Já botei fonte de tensão, fonte de corrente, agora vou botar uma fonte controlada. Qual é a solução? Eu vou considerar uma fonte de cada vez, né? E me lembrar que a fonte controlada vai estar sempre, tanto quando eu estiver analisando só com essa fonte, quando eu estiver analisando só com essa fonte, ok? Muito bem. Ó, então eu vou pegar primeiro essa fonte. Então esse aqui vai ser um curto, está aqui, no limite.
Vou pegar essa fonte. Isso aqui vai ser um circuito aberto. Ó. Aí vou calcular I. Cadê? I 0, que é o que eu quero. É igual a I01 mais I02. Ó. Agora a fonte aqui é controlada por I01 e aqui é controlada por I02. Como I0 é I01 mais I02, somei as duas, tem o meu probleminha resolvido. Meu problema está resolvido. Vamos lá? I0. O que, é que a gente vai fazer? Olha para o circuito. Aplicar malha, né? Vamos aplicar malha porque, ó, primeira malha, fonte de corrente independente pertencente a uma só malha. Então, vamos botar aqui, vamos ver o que eu fiz. Ó, vou aplicar nada de malha. Né? Muito bem, ó. E um está morto. Né? Tem duas malhas e depois eu tenho o quê? Tem a equação auxiliar, que aí eu substituo na malha. Né? Muito bem. Então vamos lá, I01, que é a ICO que eu quero trabalhar, em função, porque quando eu aplico malha, o que é que acontece? Todas as incógnitas do problema são função das correntes de malha. Então I01 vai ser quem? I01 vai ser I1 menos I3. Qual é o método que eu vou aplicar? Se todo mundo vai me responder que vai ser inspeção, não é isso? A malha 1 a gente já matou, que é 4 amperes. A malha 2, vamos botar inspeção aqui. E 2 é 3 mais 2, 5, mais 1, 6. E 2 igual a 6. E 1 igual a menos 3. E 3 igual a menos 1. Tem fonte? Tem. Está na mesma direção? Tá. 5 e 0. 3. Muito bem. Também vou meter aqui a minha inspeção. 3, 5 mais 1, 6. Volta o lado. Faltou 4, meu amigo. 5 mais 1, 6. Mais 4, 10. Né? 3 com 1, menos 5. 3 com 2, menos 1. Tem fonte? Tem. Está em que direção? Contrária da corrente. Se está contrária, é negativa. Muito bem. Equação auxiliar. O que é que faz a equação auxiliar? Liga I01 a corrente de malha. Isso aqui já está quase feito aqui, ó. I1 menos I3. O que é que eu vou fazer agora? Vou substituir essa equação auxiliar na equação 2 e 3. Venho aqui, ó. Antes, já I1 é bem conhecido, então vou colocar I1 aqui. Agora sim, vou substituir na equação 2 e 3. Algum problema? Não. Jogo lá e vou fazer o quê? Explicitar em função das correntes de malha. Né? Explicitei, substituí na 3, ó. Explicita em função agora das correntes de malha. Meu Deus, esse problema já está quase pronto. Vou pegar essas duas equações que estão com essas mãozinhas azuis aqui, vou passar para outra tela e montar lamina matriz. Olha, resolvendo, achei I3. Não vou nem achar I2 porque I0 é I1 menos I3, I1 eu conheço. I01 está bem determinado. Ok? Muito bem. Olha lá, recordando o nosso problema, como estamos a fazê-lo. Bom, achei. Agora, deixa eu ver, vou voltar com minha fonte de tensão. Vou desligar minha fonte de corrente, que é circuito aberto. Que maravilha! Que maravilha! Vou analisar esse circuito. Eu acho que vou fazer a mesma coisa. Malha, né? Então vou ter duas malhas, e 0,12 em função das correntes de malha, equação auxiliar, e substituo a equação auxiliar na equação de malha. Ok? Então vamos lá.
Malha 4. Ó, malha 4 e 4. 1 mais 3, 4. Mais 2, 6 e 4. Menos e 5. Igual, na mesma direção, 5 e 0. Malha 4. 6 e 4. Menos 5. Malha 5. Malha 5. Menos e 4. Mais 10 e 5, menos 5 e 0. Vamos ver se é isso? Mais 10 e 5, menos e 4, menos 5 e 0. Ô, professor, e essa... Desculpa, eu esqueci esse 20, mas tem esse 20. Tá? Equação auxiliar. 0 aqui, devia estar aqui, ó. 0 aqui, não está aqui. Equação auxiliar. Muito bem. Quem vai ser a equação em 0, 2 vai ser igual a menos e 5. Ó. Menos e 5. Substituo um 4 em 5. Ó. Vou explicitar e 4 e 5. Ó. Monto minha matrizinha. Ó. Resolvo para as 5. E 0, 2 é menos e 5. Ó. Agora soma as duas e tem meu zero. Vamos bater palma aqui para a solução desse problema, que foi tranquilo. Entenderam? Muito bem, muito bem. Já que vocês estão bam, exercício para casa, vou cobrar no início da próxima aula. Está dito aqui, ó. Exercício para resolver em casa. Use o teorema da superposição para calcular V. Onde é que está V? V está aqui. Você tem duas fontes de tensão independente e uma fonte de corrente. As fontes a gente considera uma de cada vez, então V vai ser V igual a V proveniente de VG1, depois proveniente de IG2, depois proveniente de VG3. Somatório dessas tensões é igual a tensão de V, porque o meu circuito é linear. Ok? Eu estou empolgado, não estou? Não, professor, pode baixar a bola, para que tanta empolgação assim? Porque eu cheguei ao fim. Pensa que eu terminei? Ah, meu Deus. Pensa que eu terminei? Não terminei superposição, não, cara. Ainda tem uma segunda parte que a gente vai ver no próximo vídeo. Eu dividi em dois, porque no próximo eu vou me dedicar à potência em circuitos lineares usando superposição. Gostou? Muito bem. Por hoje, tá bom. É só. Vou bater no peito. Vou bater no peito para quê? Eu vou bater no peito para dizer circuitos no coração. A próxima aula vai ser melhor do que essa, porque nós vamos estar mais bem preparados. Um grande abraço e até a próxima.